Eu não sei você, mas uma das coisas que realmente mudou meu jogo financeiro foi o minimalismo. Na verdade, pelo menos nessa época que vivemos, um dos ativos mais importantes é esse ativo intelectual, essa capacidade de viver uma vida mais frugal em prol de um futuro mais positivo, mais benéfico para você. Ainda mais se você nasceu na geração Z e pobre, né? Sim, é meio frustrante encarar todo esse mar de consumo que está disponível em nossas telas, ou quando saímos na rua e vemos vitrines de lojas, e não poder aproveitar essa festa. Motos, carros, viagens, tecnologia de ponta, enfim. Tudo isso é maravilhoso, mas precisamos encarar a realidade. Nós estamos no Brasil, que é um país onde você praticamente paga 2 vezes por um produto. Uma delas é para o vendedor e outra para o governo. Ainda mais com, por exemplo, tudo ficando escancarado com essas taxas. Quem tem interesse em área de tecnologia, por exemplo, e pretende comprar um PC game ou algo do tipo, deve ter percebido o efeito que essas taxas que o governo colocou fez nos preços, o quanto eles inflaram. É claro que tem a bolha de ar, mas o governo tem sua parcela de culpa nesses preços aí. Mas, de todo modo, se você destinar tudo aquilo que sobra no final do mês, após você pagar suas contas, para comprar cada vez mais coisas, e coisas que muitas vezes você nem precisa no momento, você dificilmente vai sair da sua situação atual e vai passar sua vida inteira em um subemprego, literalmente vendendo a sua alma e a sua dignidade, sendo um escravo. Pelo menos da maneira que eu enxergo o mundo, se você é da geração Z, se você tem menos de 30 anos, e quer ter sucesso, não aquele sucesso fantasioso que você vê nas redes sociais, mas ter uma vida melhor. Enfim, você precisa sair dessa corrida de trabalhar e consumir apenas. Você precisa começar a fazer com que o seu dinheiro sobre. Nesse sentido, o minimalismo é uma das maiores vantagens que você pode ter. E a segunda maior vantagem que você pode ter é o conhecimento certo de como investir esse dinheiro, de como fazer ele se multiplicar. E aqui eu não me refiro a você comprar ações ou fundos imobiliários, mas a montar uma reserva de emergência, a montar uma reserva de valor em Bitcoin, a abrir negócios que tragam renda todo mês para você. No fim, até um anúncio que você faz para conseguir novos clientes em uma rede social, por exemplo, você impulsiona um post no Instagram que vai trazer clientes, por exemplo. E isso pode ser considerado um investimento, entendeu? Que vai trazer mais resultados que comprar uma ação nesse cenário inflacionário que vivemos. No fim, você vai precisar desenvolver 2 habilidades: a de administrar o seu dinheiro e a de usar esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Mas para você conseguir fazer tudo isso, primeiro precisa sobrar dinheiro. E o caminho que eu vejo para isso é você meio que fugir de certas responsabilidades que a sociedade tenta impor a você, que não são necessariamente benéficas a você como indivíduo, mas apenas ao todo social. A primeira delas eu diria que seria se casar nessa fase da vida, porque pensa comigo, se hoje você é solteiro, você já tem dificuldades, imagina agora se você se casou e teve filhos, tendo que assumir responsabilidade por mais 2 pessoas. Não vai sobrar nada, entendeu? E você não vai conseguir escapar da coisa dos ratos, e muito menos sair do seu subemprego. Você vai ficar praticamente em uma eterna estagnação. Ah, mas o meu pai conseguiu fazer isso. Amigo, seu pai viveu no início do Plano Real, onde o real tinha paridade com o dólar. Seu pai viveu durante o período em que se trocavam terrenos por geladeiras. Então não, você não deve se comparar com ele. Você não deve pegar a maneira como ele viu a vida dele e usar como modelo para a sua, porque são tempos diferentes. O seu pai pode pegar a vida que o avô dele viveu e ter usado ela como exemplo, mas você não pode fazer o mesmo. Eu tenho certeza que você também provavelmente ainda mora com seus pais. Ajuda eles com as contas. Eu diria que você deve aproveitar esse período também para acumular o máximo possível. Abrir os seus primeiros negócios, se forem de ainda melhor. Até porque você não está mais na década de 90. Melhor, você nunca esteve nela, né? Você está em 2026 e você precisa viver com o momento do seu tempo, entendeu? Você precisa aproveitar as vantagens que você tem, que nesse caso é a internet. Eu diria que a segunda responsabilidade que você precisa evitar nesse momento é comprar um carro. A única exceção que eu vejo aqui seria se você fosse trabalhar com esse carro. Ser Uber, entregador da Shopee ou Mercado Livre. Mas se você for financiar apenas para ostentar e pagar de fodão por aí, você vai terminar se lascando. Até porque junto com o carro vão vir vários outros custos: IPVA, manutenção, multas, troca de óleo, gasolina, pneus. Você vai gastar todo o dinheiro que está sobrando com seu minimalismo com o carro, o que não tem sentido. Você não precisa disso nesse momento. Você precisa ter uma mente mais de longo prazo e não de curto prazo, ao menos nessa fase. Existem muitas coisas que podem terminar arrancando seu dinheiro aqui, se você não for esperto. Então você precisa ser muito estratégico. Você precisa ter uma esperteza também para não abrir mão de experiências que você poderia ver nessa fase, até porque os 20 anos vão passar em algum momento e você vai ter menos energia depois, então você precisa ter a esperteza de saber dosar nesse caso. Tem coisas que você deve viver, mas nem tudo precisa nesse sentido de um investimento muito alto. Por exemplo, você quer viver um momento legal, você pode simplesmente, sei lá, ir pra uma cachoeira na sua cidade, você pode ir pra uma piscina, não sei, mas enfim, são coisas que têm um custo baixo, entendeu? Você pode viajar de ônibus pra uma cidade próxima, entendeu? Enfim, você não precisa necessariamente ter aquela vida instagramável que você vê na internet todos os dias, é porque pessoas que estão compartilhando esse estilo de vida na internet, eles já são a exceção da maioria. A maioria das pessoas no Brasil está em um subemprego ou está no Bolsa Família. O maior indicador que separa
pessoas que vão ter sucesso no futuro de fracassados sempre foi a preferência temporal. Esse conceito já está difundido há muito tempo, desde o economista austríaco von Bauer. Então você precisa também trazer para sua mente informações desse tipo. Você precisa estudar pessoas que realmente têm algo a agregar a você. Por exemplo, um dos maiores investimentos que você pode fazer nessa idade é investir em conhecimento, em livros de escritores austríacos, onde eles falam sobre economia, sobre investimentos, aprender inglês, se você ainda não sabe. E para aprender inglês você não precisa de um curso, não precisa pagar um curso, apesar que trariam certas vantagens isso aí, mas eu aprendi a ler praticamente de forma fluente inglês apenas lendo novel quando eu era adolescente. Então você pode começar a fazer isso. Você entra no tradutor no celular e abre uma novel, ou uma rua, ou um mangá, sei lá, em inglês. Aí você vai lendo, o que você não entende, você traduz. Com uma semana mais ou menos, você vai conseguir já ler bastante coisa. Com um mês, muito mais, entendeu? Em um ano você já está praticamente quase fluente. Enfim, nós vivemos em tempos difíceis e é o seu dever aproveitar da melhor maneira possível os recursos que você tem. Quais são esses recursos? O seu tempo e o pouco de dinheiro que você consegue trocando o seu tempo. Porque como você é jovem, não tem experiência, o seu tempo para o mercado vale pouco. Então você precisa poupar recursos e usar recursos de forma eficiente. É uma questão de administração, entendeu? O que eu tinha para dizer hoje a vocês era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixa sua opinião nos comentários, beleza? Valeu, até mais.